Vamos lá, tá crescendo a turma, tá ficando legal. Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à Sobrapa. Hoje, dia 7/11/2025, às 10h11 da noite, numa sexta-feira, onde só os fortes, né? Onde só os que realmente gostam de estudar, só os realmente fazem a parte da dinâmica dentro dos nossos estudos, né? Sejam todos bem-vindos aqui, convido os restantes, né, que forem assistindo os nossos vídeos, que forem assistindo as nossas apresentações, as nossas aulas, né? Durante a semana, de segunda a sexta-feira, às 8 horas, nós temos aqui na Sobrapa os nossos grandes encontros, né? Professor Siqueira, outros professores aí que estão ativos, né, dentro do nosso ambiente, né, do nosso ambiente virtual, das nossas aulas e dos nossos encontros também, né? A psicanálise, ela é ativa, ela é dinâmica, né? A psicanálise, ela requer uma disciplina, ela requer nossos encontros, nossos debates, sempre, né? Então, a psicanálise, ela, a gente pode dizer que ela não finda nos estudos, ela não é uma questão que termina logo ali e a gente já possa estar ali ativo, atendendo as pessoas, né? Nós temos que ter aqui os nossos encontros de grupos de estudo, nós temos que ter aqui as nossas formas de conversas e também, né, aqui nos nossos casos, a supervisão, que é uma parte importante dentro dos nossos atendimentos, dentro da estrutura da psicanálise, dentro da clínica da psicanálise, né? É um encontro com que nós podemos fazer individual, nós podemos fazer em grupos, né? O individual, lógico que já vai ter uma concentração um pouco mais em cima de um caso, já vai ser mais a supervisão já com o seu supervisionando. Grupos de estudos é o supervisor geral, né? Debatendo com os seus psicanalistas vários casos e trazendo à luz ali dos acontecimentos, né? Então, eu acredito que seja uma forma interessante, inteligente, de a gente sempre estar aqui nesses nossos encontros e transformando esse momento aqui num crescimento, numa amizade, né, nos nossos grupos aí, fortalecendo cada vez mais todas essas formas com que a gente vai colocando aí os casos apresentados, né? Trabalhamos com referências, trabalhamos com referências de pessoas que são atuantes, trabalhamos com pessoas que já estão na ativa há um bom tempo e que podem trazer para nós informações, podem trazer ali o caminho por algumas situações com que possam estar ali aparecendo durante as nossas atividades, né? Na aula passada, nós até conversamos, né, a questão da supervisão e nós debatemos até um assunto interessante, que foi dois casos, né, onde um dos psicanalistas falava que o paciente dele não falava, né, e já o outro falava demais, né. Então, o psicanalista que está nessa atividade, ele tem que perceber que a psicanálise realmente é a escuta, né? Mas essa escuta também pode vir do silêncio, pode vir da dor da pessoa, né? A dor da alma, como a gente fala, né? Pode vir também do silêncio dela, que pode estar também ali tendo uma manifestação, né, na mente dela, né, do analisando, né? Mas que para trazer em palavras para ela pode ter uma certa dificuldade, pode trazer ali uma certa forma que a pessoa não sinta confortável, né? Pode trazer um desconforto a ela para estar comentando e falando sobre aquele assunto do momento. Então, o silêncio é uma forma de análise também, né? O silêncio, ela pode trazer ali, não naquela análise daquele dia, mas no decorrer da semana, algumas situações com que na próxima análise ela traga, né? Ela converse, ela comente e por fim, ela solte, né? Tudo aquele movimento com que ela esteja ali tentando, né? Transmitir, tentando passar
para nós, né? A supervisão, nesse caso, né, a gente, como foi comentado também na aula passada, a gente vai trazendo agora também, para o supervisor, ele já é uma segunda conversa, né? Porque o psicanalista, ele vai trazer as informações do seu analisando ao supervisor, né? E ali o supervisor, então, vai fazer toda aquela análise junto com ele, né? Através das referências, através dos sintomas, né? Dos sinais que pode estar sendo apresentado ali também, toda a forma da dinâmica, né? Com que forma, com que situação que pode ser abordada nas próximas análises, né? Os próximos encontros com o seu analisando, né? E a supervisão, nesse caso, ele já entra como uma forma de você debater, né? De você já trazer ali o caso e ter ali uma forma de reunião, né? Não só entre o supervisionando e o supervisor, mas com as referências também, né? Nós vamos acabar ali conversando novamente com os nossos queridos autores, né, das referências, nós vamos estar revisitando Freud, nós vamos estar revisitando Lacan, nós vamos estar revisitando outros personagens importantes aí dentro, né, da psicanálise. Sandor Ferenczi, Anna Klein, né, a Winnicott. Então, aí a gente já vai percebendo que as escolas também vão entrando dentro da supervisão. Já vão ali sendo abordadas situações com que a gente tem que fazer essa discussão mais direta dentro desse processo. Falando um pouco da questão da supervisão propriamente dita, né? A supervisão, a prática da supervisão, ela evoluiu, né? Como todo o processo metodológico, como todo o processo didático, ela evoluiu, né? A gente pode dizer essa evolução porque existia, né, a supervisão tradicional. A supervisão tradicional é aquela onde o supervisor, ele já trazia, né, algumas formas com que ele era um pouco mais duro na sua forma de conduzir o seu supervisionando, né? Ele já trazia ali as regras, ele já trazia ali a rota, ele já trazia ali a forma com que ele queria que fosse conduzido aquela análise, né? Não só dentro da psicanálise, mas em outros setores também. Então, o supervisor, ele era dito como uma pessoa ali do produto final, né? Ele já chegava ali como o finalizador do processo, ele já chegava ali como tem que seguir essa conduta, tem que seguir essa regra, tem que seguir essa forma, né? Não existia um certo diálogo, não existia um certo debate, não existia uma certa conversa em relação a como ser colocado a prática do seu supervisionando com o seu analisando, né? Então, ali já vinha como uma certa forma de conduta, né, já pré-estabelecida, né? Chegava ali, contava o caso, falando, não, você vai seguir esse ponto, você vai pegar nesse ponto e você vai trabalhar nesse ponto, né? E hoje a gente já disse que a supervisão moderna, né, a supervisão, a gente já tem esse contato um pouco mais direto, não só com o supervisor, mas com um grupo de estudos, com um grupo de supervisão e tudo, ele já é uma forma mais didática, mais metodológica, já vai, busca mais referências, já tem um debate um pouco mais aberto, já tem um debate um pouco mais esclarecido, né, até mesmo porque quando o psicanalista vai ter o supervisor, ele já é uma pessoa que está ali formada, já está ali trabalhando, ele já conhece as escolas, ele já conhece a conduta, ele já conhece a clínica, ele já conhece a estrutura que tem que ser feita durante a atividade, né, durante a sua análise. Então, dentro desse processo, a gente vê, né, uma evolução grande dentro da supervisão, onde nós vamos estar ali esclarecendo, nós vamos estar debatendo os nossos supervisionandos, toda aquela história contada pelo seu analisando. Então, ali existe um encontro, muitas vezes, com que o supervisionando não conseguiu perceber durante sua análise, né? Ali ele consegue transmitir o que foi dito, o que ele percebeu, né, o que ele observou, investigou, interpretou naquele processo da sua análise e trouxe para a supervisão para quê? Para que tivesse um pouco mais de clareza, um pouco mais de visão do que estava acontecendo naquele momento. Então, nesse processo todo,
o supervisionando, né, ele está ali durante uma pessoa que já é mais experiente nos casos também, mas também aquela pessoa que vai ter uma segunda, uma terceira visão do que pode estar ali interferindo nesse processo da análise. E durante essa análise, a gente percebe daí, ali, que são encontros com alguns momentos e com algumas situações que podem estar perturbando, né, o seu supervisionado. Eu digo perturbando não numa forma pessoal, né, numa forma dela mesmo, da pessoa, do psicanalista, mas ali uma situação onde ele pode estar tendo alguns conflitos até da conduta dele em relação às escolas, à forma didática do que é aplicado durante a sua análise. Então, ali a gente começa a perceber a importância, né, dessa questão da supervisão moderna, porque já entra em questões de debate, e esses debates ele vai trazer o quê? As referências ali que são colocadas, né, que são ali observadas durante toda essa forma de apreciação mesmo do caso que está acontecendo, né? Então, a união, né, da prática junto com as referências e a parte da supervisão, que é importante dentro desse processo, né? Ah, é importante também a gente perceber que dentro de todo desse momento, né, de toda essa forma com que a gente vai estar trabalhando com o nosso supervisionando, né, são algumas condutas que interessam, né, tanto para o supervisor quanto para o seu supervisionando, que são as formas com que é aplicada durante essa atividade, né, que é o ato de acompanhar, né, nós vamos acompanhar todo esse caso do nosso supervisionando, né, nós vamos acompanhar desde o início, nós vamos acompanhar desde de que forma que foi colocado ali, né, então chega às vezes supervisionando que está lá no quinto, sexto encontro com o seu paciente, e ele vai trazendo já uma gama de situações, já vem trazendo uma carga forte de informações. Então, nós vamos ter que chegar do início, né, fazer uma peneira, a gente pode dizer, de informações ali, né, entender superficialmente o caso ainda, né, e na próximo encontro a gente começar a fazer os tópicos dessa peneira que foi feita, né, das informações que foi passadas, tentar puxar mais informações ainda dentro desse processo, né, puxar mais informações de como esse paciente chegou até ele, de como está sendo a condução desse paciente, como está sendo os encontros, como está sendo a fala dele, né? Aí já entra o critério da observação, né? Nós vamos estar observando o caso de uma maneira geral, nós vamos estar observando de uma forma ampla, né? Nós vamos estar ali pegando todo o horizonte de informações ali e tentando fazer em cima de cada informação o encontro com a realidade que está sendo apresentada, né? É, lógico que sempre falo também, né? É, já é a segunda fala para o supervisor, aliás. O supervisor já está vindo ali com a segunda fala. Então, ali vai ter que ter, né, uma visualização maior, se não tem umas né, umas coisas contraditas ali, a gente pode dizer dessa forma, né? Se a pessoa ali na primeira apresentação do caso, ela não falou uma situação e no segundo encontro ele já embaralhou um pouco mais, ou ele acrescentou um pouco mais, ou reduziu também aquele processo com que ele estava explicando, né? Então, todos esses fatores são importantes. Então, aí que entra a questão do acompanhamento, né? Nós vamos acompanhar de início esse nosso supervisionando, onde ele vem trazendo os seus argumentos em relação àquela fala do paciente também, e nós ali vamos trabalhar como ponderador, no caso. Nós vamos ali analisar, nós vamos fazer ali o peso de que informações são importantes, de que informações são ali descritas, né, e que podem ser ali estudadas em cima desse caso, e em cima desse caso daí que nós vamos começar a fazer a supervisão propriamente dita, né? O importante também é na questão de orientar e dirigir, né, o nosso supervisionado, a orientação e a direção, né? Orientar de que forma? Orientar através de estudos, através
de perguntas, através de uma orientação que seja objetiva, né, ou até mesmo questões que sejam ali fáceis para que seja interpretada, né, porque daí já sai da questão da observação, né, a gente já começa a entrar na parte da investigação, onde a gente depois vai interpretar cada caso também, né. E investigar o caso, então, entra nesse processo da gente orientar o nosso paciente, o nosso orientador supervisionando, né, e dirigir ele nesse processo com que ele vá, né, buscar mais fontes, buscar mais respostas para esse caso, né. As fontes ali são interessantes, porque cada fala do nosso do paciente, né, no caso, acaba sendo o teu paciente também, ele acaba trazendo ali essas fontes de informações, onde a gente vai poder daí trabalhar lá no final, que é a questão da interpretação, né? Então, observação, investigação e interpretação, daí que a gente vai começar a trabalhar junto com as referências, de trabalhar junto com as informações, de trabalhar com toda essa forma com que a gente vai crescer junto com o nosso supervisionando, o entendimento geral do que o paciente está querendo passar para ele, né? Ou para nós, nesse caso, né? Então, daí nós temos ali os objetivos, né? Os objetivos que vão ser traçados durante essa análise, né? Quais são os objetivos? Os objetivos geral, são, né? Logicamente, com que o paciente fale, coloque as suas dores para fora, coloque seus sintomas, seus sinais ali para fora, e que ele realmente consiga fazer, né, através da escuta, e que o paciente comece a encontrar também esse caminho certo, né, esse caminho de que está acontecendo com ele, essa descoberta, essa explosão de informações com que muitas vezes está no inconsciente, né, que não está ali sendo apresentada voluntariamente, né, que tem que ser uma coisa com que você tem que trazer ali devagarinho, né, trazendo, resgatando algumas informações, resgatando a sua história, resgatando a sua infância, a sua adolescência, sua juventude, sua fase adulta e aí por diante, né. Então, todo esse processo a gente tem que estar sempre ali também tendo como objetivo final ver as respostas do que esse paciente está querendo trazer para nós, né. A orientação desse processo é fazer com que o supervisionando escute realmente o seu paciente, né? Não tenha todo aquele critério que a gente já sabe, né, dos objetivos dentro da psicanálise, que é não criticar, né, não fazer questões ali com que deixe ele, de uma certa forma, desconfortável com o que ele possa estar falando, né? Não criticar, não acusar, né? Não deixar ele, de uma certa forma, travado na sua fala, né? E isso também, eu estou falando isso porque para o supervisionando nosso é o mesmo caso, né? Nós não podemos criticar a forma com que ele está trazendo o caso para a gente, nós não podemos criticar a conduta com que ele está colocando ali também de momento, né? Nós temos que escutar o caso, nós temos que escutar o supervisionando, né? E ver o que o supervisionando também está traçando na linha dele. Aí que entra também a questão da orientação, né? Da gente estar orientando ele, mas colocando nas entrelinhas ali, colocando de uma forma objetiva, de uma forma clara, que ele entenda que aquela situação que ele está enfrentando ali, se tiver alguma uma questão que tem que ser esclarecida, que a gente consiga transmitir para ele a melhor forma com que ele conduza o caso, com que ele conduza a escuta, com que ele conduza a clínica psicanalítica, né? Então, todo esse processo é interessante, ele é proveitoso, né? Ele é uma forma com que a gente consiga, durante todo esse processo, também está estudando, né? Também está revendo o caso, proporcionando ao nosso supervisionando informações ricas, né? Informações com que sejam claras e objetivas e que sigam uma linha dentro da psicanálise propriamente dita, que não vá fugir do que diz que tem que ser feito dentro de uma clínica, né? Então, o importante é sempre estar avaliando também o supervisionando, né? Sempre estar avaliando o processo como ele está querendo trazer para nós o caso, o processo com que ele está querendo trazer
as dores, né, desse paciente, né? E outra parte interessante também que a gente não pode deixar de deixar a fala, né, da parte da supervisão, são as próprias dores também do psicanalista, né? Então, nós temos que estar ali, de uma certa forma, percebendo, avaliando, cobrando dele que ele faça a sua análise pessoal. Porque dentro desse processo todo, dele estar fazendo análise, né, ele pode estar ali também tendo os seus conflitos, né, seus momentos de estresse também. Então, orientar para que o supervisionado faça a sua análise e traga ali para o seu analista também toda essa forma com que ele pode ter percebido, né, durante a sua análise ali, durante a sua prática analítica, alguns encontros, né, algumas formas com que ele percebeu que nele ele sentiu também. Então, a supervisão é aquela forma com que a gente tem uma aproximação maior, né, com o nosso supervisionando, né, e muitas vezes também é uma forma bem próxima que a gente tem com os nossos pacientes aí, né, porque o supervisionando também, o supervisor também vai ter os seus pacientes ali também, e ali a gente vai estar percebendo, né, a forma com que a gente faz a nossa prática, né, de psicanalista, e como os outros estão fazendo suas formas de tratamento, de conduta psicanalítica também. Então, é uma forma com que o supervisor ele tem que estar bem preparado, né? O supervisor ele tem que estar bem orientado, ele tem que estar com a sua análise em dia também, né? Ele tem que estar trabalhando com outro supervisor também, para que ele possa estar fazendo essas discussões, né? Então, a gente pode dizer que a supervisão, né, o supervisor, ele tem que estar fazendo sua prática diária, sua prática de análise também, né? Mas também ele tem que estar fazendo a sua supervisão, para estar contando o que ele está fazendo também com seus pacientes e também com seus supervisionandos, né? Então, olha só a cadeia onde o supervisor entra nesse processo. Quantos envolvimentos ele tem, né? Ele tem a do seu paciente, ele tem do seu supervisionando, ele tem do seu supervisor, ele tem do seu analista, né? Então, a gente pode dizer que para chegar ao grau, né, a gente pode dizer assim, né, claro que dentro da psicanálise a gente não trabalha com hierarquia, a gente trabalha com estudos, né, a gente trabalha com fundamentos, a gente trabalha com uma sequência onde você possa estar naquele certo momento sentindo vontade, né, de ajudar os outros psicanalistas, onde você possa estar à vontade de estar estudando os casos também, né, e que você também tem que estar com uma certa liberdade, né, para discussões, para debates, para o crescimento também, né. Então, a vida do psicanalista, do supervisor principalmente, ele se baseia na parte de estar sempre, né, nessa forma de encontros e de estudos, e também da sua parte prática em todas essas formas com que foi falado até agora. Então, ele não pode ser simplesmente sair de analista, né, de um estudante de psicanálise e já querer ir para a supervisão. Ele tem todas as etapas a serem praticadas para que ele sinta essa liberdade, que ele possa estar atendendo, que ele possa estar fornecendo o seu conhecimento, que ele possa estar fornecendo as referências, que ele possa estar fornecendo a orientação, né, de uma forma bem esclarecida, né, não pode ter dúvidas no meio do caminho, não pode ter desencontros no meio do caminho, né. Então, é uma questão da gente estar sempre nesses encontros, porque é interessante com o andar, né, dos outros psicanalistas também, com a forma prática dos outros psicanalistas trazendo, né, a sua forma de conduta. Então, a supervisão, a gente pode dizer que não é uma área fácil dentro da psicanálise, né, não é uma forma com que a gente simplesmente coloque nossa cara ali para fazer a supervisão, mas que ela seja de uma forma com que a pessoa já tenha um certo conhecimento, já tenha uma forma com que tenha essa comunicação mais clara, mais objetiva, mais corretiva, mais didática, mais metodológica, que tenha umas referências interessantes a serem apresentadas.
Então, a leitura, os estudos, os encontros, tudo isso faz parte do nosso universo da supervisão, né? É uma questão da gente estar ali sempre abordando e trazendo à tona todas essas práticas, né? Que sejam bem proveitosas em todos os setores dentro, né? Tanto da parte lá no início dos estudantes, né, e depois a prática psicanalítica mesmo, né, cumprindo o tripé certinho, bonitinho, para que a gente consiga estar ali fazendo nossa prática, ok? Pessoal, eu só queria então colocar aqui com vocês aquela parte, né, de como a gente vai estar orientando, né? Como é que vocês, sim, numa questão de perceber, né, ter orientadores de vocês, e a forma com que vocês colocariam esse processo dentro de uma prática da supervisão, né? Então, eu gostaria que alguém começasse já comentando e falando sobre o caso, né, sobre como seria um processo de supervisão e análise. Ok? Boa noite, Oséias. Boa Professor noite. Oséias, tudo bem? Tudo jóia? Que bom. Boa noite a todos aí presentes. Embora você tenha discorrido muito bem sobre a questão da supervisão, aliás, você já vem de algum tempo falando sobre isso, e como a supervisão faz parte do tripé psicanalítico, né? Supervisão, o estudo sistematizado e a análise pessoal, eu vejo assim, né? Claro, você não tenciona o analista não tenciona ser supervisor de cara. Ele se forma, ele tem um ano de atendimento clínico e ele já quer ser supervisor. Tenciona. Não vou usar o verbo querer, porque querer é poder. Mas, assim, tenciona. Ele quer... Ele gostaria de ser supervisor porque ele vê na figura do supervisor uma figura exponencial. Porque, puxa vida, você é supervisor. Você teoricamente, você tem todos os requisitos para supervisionar, porque você conhece, tem experiência de longa data. Mas eu diria que, além disso, né, assim eu vejo, Oséias, o supervisor, ele tem que ser bem neutro. Neutro, tá? Ele tem que usar de neutralidade, uma comunicação eficaz, você falou muito bem, uma comunicação didática, pedagógica, ilustrativa, elucidativa, etc. Qualquer adjetivo que você queira adotar. Mas pressupõe-se que o supervisor tenha mais condições do que o analisando, claro. Haja vista que o analisando, quando ele procura um supervisor, porque ele, com certeza, requer algum acréscimo na sua conduta, no seu procedimento, nas suas tratativas, no seu consultório, tá? Na sua clínica. Eu, por exemplo, enquanto psicanalista, eu já enfrentei problema e eu fiquei agora, vou jogar isso no colo do meu supervisor. Eu tenho um psicanalista aqui em São José dos Campos, que é uma pessoa muito experiente, com o qual eu faço alguma supervisão. Então, mas, fazendo referência a tudo que você está falando, é muito interessante, porque a, o supervisor, eu acho que tem que ser, primeiro, também empático, tá? Ele tem que ser empático. Certamente ele tem os seus conflitos, claro. E aí é uma cadeia, porque eu tenho o meu paciente, eu sou analista, eu vou para o meu supervisor certamente tem um supervisor dele, que é uma quarta pessoa, porque ele também tem seus conflitos, ele também tem suas queixas, não é verdade? É difícil eu falar, não, eu sou supervisor, eu não tenho problema nenhum. Como assim? Isso não existe. Nós temos problemas. Então, a empatia, a compreensão, esse cuidado, né? E outra coisa, eu acho que o supervisor, ele pode focalizar mais no processo do que na análise. Ou seja, como é que se desencadeia isso? Como é que acontece isso com você? Ele, numa conversa com o supervisionando,
Como é que se deu isso? E trabalhar essa questão da transferência e da contra-transferência também, que é fundamental na conversa dos dois. Mais ou menos assim, ô Zé. Daqui a pouco a gente alinhava mais coisa, tá ok? Obrigado, viu? Imagine, perfeito. Foi bem colocado, né? Você colocou muito bem o acréscimo, né? O acréscimo foi bem interessante, até mesmo porque a empatia, né, do supervisionando é importante também, do supervisor, né? Isso. Ele tem que estar ali, de uma certa forma, realmente com uma neutralidade, porque o caso não é dele também, né? Ele está ali sendo um supervisor e está recebendo essas informações e o supervisionando está procurando uma clareza em relação àquela parte também. E além do que eu esqueci de atentar para um detalhe importante, Oséias, que é o supervisor deve respeitar a singularidade do supervisionando, a idiosincrasia dele, ou seja, a particularidade dele. Ele tem umas particularidades que eu tenho que perceber, eu devo perceber, puxa vida, isso é do indivíduo, isso é dele. Exatamente. Então, se eu respeitar essa singularidade dele, eu não me atrevo a ensinar nenhum caminho de técnica, você deve fazer assim, em absoluto. Ele é assim. E olha só a responsabilidade do supervisor, que ele abarca uma responsabilidade tremenda, porque ele não pode querer, não, eu estou aqui num degrau acima, então você, na minha cabeça, assim, você vai ter que obedecer a essas regras. Não é receita de bolo. Não Exatamente. é receita de bolo, não é algoritmo de bolo. Ou seja, você vai ter que fazer assim, senão você vai quebrar a cara. Não. Como é que você traz isso para mim? É verdade? Então, Exato. nada de imposição com teoria, com técnica, porque cada um tem uma singularidade. Uhum. Concorda? Não é verdade? Totalmente, totalmente. Até mesmo porque aquela questão da orientação, né, da supervisão tradicional, que a gente chama, né, Isso. ela tinha que cumprir regras, né? Ela tinha que cumprir uma forma com que tivesse ali um método para um resultado final, né? É como se fosse um ritual, né? Exatamente. Começo, meio e fim. Não é assim que acontece. E hoje, já com essa supervisão moderna, né, já existem esses debates, já existem esses encontros, né, essas referências, todo esse processo. É interessante. É interessante por quê? Porque a gente vai estar ali trocando ideias na realidade. Então, essa singularidade, essa aproximação também com o nosso supervisionando, né, ele pode estar trazendo ali também questões com que faça com que a gente vá atrás também do estudo, que a gente vá atrás também de um conhecimento, que a gente vá atrás até do nosso supervisor também ali para Isso, um isso, ritmo, né? É exatamente. uma Você disse cadeia. tudo. É uma cadeia. E outra, vamos supor, já que nós estamos na área da supervisão, por exemplo, vamos supor que a questão da sexualidade. Cai um analisando para mim, um supervisionando para o meu supervisor, ou para mim. Vamos supor que eu vou me colocar na posição do supervisor. Aí apresenta no meu consultório, na minha clínica, um homossexual. E eu tenho lá os meus preconceitos com relação a isso. Isso pode interferir tremendamente na transferência, na contra-transferência. O meu olhar com o meu supervisão. E eu falei sexualidade porque é um caso atípico. Por exemplo, né? Ele é, ele é transexual. Ele vai lá fazer supervisão comigo. E eu já tenho um olhar desviado disso aí, de soslaio, eu olho, puxa vida, o que esse camarada vai trazer para mim? Se eu entrar assim na supervisão, eu arrebento com a minha supervisão. Perde Uhum. todo o sentido, perde toda a importância da supervisão, não é verdade? Dinâmica e importância, isso. Isso. Aí, conclusão, eu não vou ter que, eu não vou saber conduzir, porque eu já trago comigo essa coisa intrínseca, lá no meu interno, eu já olho diferente. Então, olha como é que é delicado. Isso num caso bem assim, esporádico, né? Não é. Eu citei porque veio à minha cabeça agora, mas pode surgir outros casos de coisas que a, a minha competência não esteja à altura para atender aquele caso. Por Uhum. isso que eu citei o quarto supervisor, aí que vai.
Uhum. É que vai trazer essa orientação importante, né? Isso. Ele vai estar observando, investigando, interpretando também esse Aí, processo. ó, exatamente. Até mesmo porque nesse caso que você citou, né, a pessoa pode, tanto outros casos, como o abuso, também todo esse processo, Isso. ele pode estar trazendo ali também uma relação, né, com você supervisionando da questão, o que que ele está passando, né, pro paciente, né, o que que ele está incentivando, já vai entrar tudo um processo onde a supervisão tem que estar presente mesmo ali, Você né. quer ver uma coisa? Assim, por exemplo, acho que eu vi um vídeo ontem mandaram um vídeo para mim no WhatsApp. Você deve ter visto isso também. O camarada fazendo uma análise com uma psicóloga, e ele fala para mim, não, essa terapia para mim não funciona nada, porque eu vou dizer para você, eu te amo, na cara da psicóloga. Uhum. Aí quebrou as pernas da moça, falei, puxa vida, eu te amo. E não adianta, acabou, eu não quero fazer terapia, é você que interessa. E aí? Né? Aí eu levo esse caso para o meu supervisor. Como ele vai tratar disso comigo, que é uma transferência, uma contra-transferência, enfim, né? É, um, é muito interessante, o Zé, às vezes, ele discutir isso, porque, olha, você traz muito bem isso, a supervisão, a responsabilidade do supervisor com relação ao meu supervisionando. Se eu não tiver experiência suficiente, N anos de casa, eu não vou conseguir trabalhar isso aí. Eu falei, puxa, calma aí, na próxima sessão a gente vai discutir. Não, vamos resolver esse negócio, ou tentar discutir se é melhor, como é que é isso, como é que é tal, né? Olha só a importância. Eu só citei isso porque veio à minha cabeça agora o vídeo que eu falei, nossa, que interessante. E acontece isso. Acontece. E outra coisa também, porque você não está lidando daí com o paciente, você está lidando com o psicanalista, né? Isso. Você está lidando com uma pessoa que estudou, uma pessoa que está atendendo, né? Bom, Uma pessoa ali que está enfrentando alguma situação, mas é por não enxergar a luz do problema mesmo, né? Por não enxergar ali o caminho com que ele possa estar traçando. Então, no discurso dele, né, a gente pode estar ali lapidando esse movimento dele, né, e trazer ali para ele alguma solução para esse processo, né? sim, exatamente. A solução, o que eu digo assim, o caminho, né? O caminho para que ele possa estar ali trazendo esse movimento, essa conversa, esse entendimento, uma nova escuta, né? Ele perceber em que momento que ele vai perceber o que realmente o paciente está querendo trazer para ele de informação, né? Exatamente. Por isso a importância da literatura, né? Da literatura, ou Exatamente. seja, ver o que os teóricos, desde Freud, Lacan, o que o Lacan fala da linguagem, do discurso, o que a Melanie Klein traz, o que o Winnicott traz, o que o Bion traz, enfim, olha, se o supervisor tiver bem. Bem, eu diria não, porque a gente a vida inteira a gente vai estudar, tá? A gente vai morrer estudando, a psicanálise é pro resto da vida, não adianta, né? Exatamente. É o nosso, nós estamos vivendo isso aí agora, nesse momento, agora, no, 10 para as 9, nós estamos discutindo um assunto que vamos levar até os 90 anos de idade. Então, é muito interessante a psicanálise, mexe conosco. Você vê Uhum. que conversando com você, enquanto supervisor, eu estou olhando aqui, não, puxa vida, nos nossos pares, olha como isso é riquíssimo para a gente amadurecer, né? Então, se o supervisor não tiver bem embasado teoricamente, uma experiência até de clínica mesmo, ele não vai conseguir levar adiante a supervisão. Não sei Exatamente. se você concorda com isso ou discorda. Concordo plenamente. A experiência, a prática, né, clínica psicanalítica, ela tem que estar fluente, né, ela tem que estar ali numa certa forma, não digo como produto final, mas como uma Ah, sequência realmente sim, de estudos, né? É sim. como até diz o meu supervisor, inclusive, ele comenta sobre isso, né? Não se dá um bisturi para um aluno de medicina no segundo ano, né? A Então, área, tá vendo? ele pode Exatamente. saber da anatomia, ele pode entender da histologia, né, da uma questão um pouco mais aprofundada dentro do primeiro, segundo ano, mas ele não está apto ainda a usar o bisturi, né, e nem a medicar também, né. Então, é um processo que é de sempre estar estudando. E dentro desse processo também, dentro da psicanálise, que eu acho e acredito, né, que seja uma das mais importantes áreas
porque a escuta, né, é traduzir o que realmente o paciente está querendo trazer para a gente, é traduzir o que o paciente começou a entender da vida dele também, é traduzir o que está no inconsciente dele para a realidade, né, trazer aqui para o nosso presente, né. Então, a psicanálise era uma forma, assim, de crescimento, né? Não tanto só no estudo, mas como uma questão pessoal também. Então, a vida do psicanalista, o psicanalista ativo, o psicanalista estudante, o psicanalista prático, ele tem que estar em constante movimento, ele tem que estar em constante conversa, ele tem que estar em constante relação com o próximo, né? Então, ele tem que estar discutindo desde com os iniciantes da psicanálise até com as pessoas mais evoluídas dentro desse processo, né? Exatamente, uma psicodinâmica aí, né? Exatamente. É movimento, é movimento. Até mesmo porque os mais experientes eles estão procurando experiências também novas, né? Exatamente. Então, sempre estão trazendo novas informações, sempre estão trazendo novas condutas a serem praticadas também dentro, né? Então, se a gente pegar e analisar como era a época, como era o pensamento, como que era a dinâmica de família, a dinâmica de comportamento social, e trazer para hoje, né? Então, nós temos que acompanhar que ali existe a raiz do estudo, mas existiu também a sua evolução até hoje, né? Então, se existiu também a supervisão tradicional, que era como regra o produto final, né? Hoje nós temos aqui a nossa dinâmica, né? Nós temos a nossa supervisão moderna, onde pode ser praticada até com mais pessoas, que pode ser praticada com mais estrutura de referências, com mais estrutura metodológica e com práticas até virtuais podem ser vistas também, né? Então, está aí, a psicanálise ela está num envolvimento crescente e a Uma supervisão intervisão é também, das né? mais importantes. Uma intervisão e uma plurivisão, ou seja, você conversar com outros profissionais. Uhum. De repente, você tem um psiquiatra, um psicólogo na jogada, um assistente social. Então, essa intervisão, essa plurivisão, né, que você alastra seu leque de conhecimento, porque, às vezes, você conversa com um psiquiatra, ele trata dos transtornos lá mentais, né, uma esquizofrenia, enfim. Neuroses gerais. Isso aí. Aí, atendo um paciente que ele é esquizofrênico, e eu não sei nada de esquizofrenia. Opa, peraí. Aí eu vou jogá-lo para um psiquiatra? Não, eu posso conversar com ele, claro, ouvir, ou escutá-lo, tá? Vamos usar o verbo escutar, que é melhor do que ouvir. Aí, percebendo os sintomas, o discurso, a fala, a gesticulação, o não verbal, enfim, espera aí. Que tal você procurar um psiquiatra, tal, assim. Ou seja, essa multivisão é extremamente interessante no nosso caso, né, enquanto psicanalista. Perfeito, até mesmo porque esse escutar, né, essa forma de você entender a situação, né, é importante, porque quem procura psicanálise porque quer ser escutado, ele quer conversar, ele quer que a pessoa esteja ali presente, né? Então, quem vem procurar psicanálise, por vezes, não tem esse encontro com outras pessoas que seja ouvida, mas sem crítica, né? Sem a receita de bolo, sem, minha vizinha fez dessa forma e vou e conta para ela como é que foi, ela vai tentar fazer e dá tudo errado, né? Exatamente. Então, tudo isso é importante nesse processo, até mesmo, não só na psicanálise com o psicanalista, né? O paciente com o psicanalista, mas na supervisão, você fazendo essa escuta também, o seu supervisionando, porque ali vai estar toda a verdade apresentada também por ele, né? Confidencialidade. Né? Perfeito. Ele procura você, eu costumo às vezes comparar, de forma grotesca, mas comparar assim, análise a uma confissão na igreja. Quando o sujeito, lá na sua fé, vai ao confessionário, se ajoelha diante do padre para confessar no confessionário,
ele confia naquela pessoa que vai ouvir os seus pecados. Uhum. Mais ou menos assim, fazendo uma comparação bem assim, grotesca, mas assim, um paralelo que eu faço. Confia o camarada, eu nunca vi aquele camarada, de repente ele cai no meu divã e vai falar coisas para mim que, quem sou eu para ele falar? Será que ele confia em mim? Será que depósito ele faz em mim? Puxa vida, será que esse camarada não vai falar o que eu vou confessar para ele? Porque é uma confissão, tá? Eu acho que a análise psicanalítica é uma confissão. Se ele ficar em silêncio, ele também está falando. Se ele não falar em silêncio, ele vai abrir o coração. Coisa que ele não falou para a mulher dele, ele não falou para um amigo, não falou para o gerente dele. Ele vai falar para o psicanalista. Então, mais ou menos assim. Acho que o Eric quer falar alguma coisa. Eu tomei no lugar do Eric aí, viu? Vamos lá. Pessoal, pode ficar à vontade. Nada, hoje eu tô, como diria, só na escuta, só olhando, refletindo. Eu me empolguei. Digamos que hoje eu tô naquela fase ruminante. Não, é sério, porque a aula tá tão boa e a questão de você está tão rico. Sabe aquela coisa que a gente está escutando algo e tá 10.000 por hora, o cérebro se lembrando de um cliente, se lembrando de situações, se lembrando de 500 coisas e fechando a história? Olha só. Para mim tá muito rico essa fala. Obrigado. E aí é crescente, né? Aí nós vamos trabalhando, tudo tal, porque cada um de vocês também tem uma riqueza de informações a ser transmitidas, né? A ser apresentada, a ser aqui também analisado dentro do nosso processo de supervisão também. Porque aqui nós somos psicanalistas, né? Aqui nós estamos ativos, nós estamos atendendo, nós estamos Com ali certeza, de frente professor, com a situação, né? Então é só informações ricas, é só informações que trazem para a gente esse debate rico e de amizade também, isso que é bonito dentro da nossa união aqui, principalmente dentro da Sobrapa aqui, né? Que está cada vez aí aparecendo mais pessoas aí interessadas. Está bem diferenciado, viu, professor Zé? Está bem diferenciado. Maravilha. Não só pela receptividade, mas pela própria forma de diálogo. Tá uma coisa bem rara. Um timaço, tá ficando um timaço aí. E a tendência Tá sim. Cada vez melhorar. Nós vamos ter agora também os nossos livros, né, as nossas escritas, nós vamos ter os nossos estudos aí colocados de forma a apresentar, né? Então vai ficar muito rico, vai ficar cada vez mais e mais, né, Luiz? Vai ficar cada vez mais, né, Siqueira? Muito legal, cada vez mais, é verdade. A gente aprende. Como é que eu escutei hoje? Alguém me falou assim: se você depende, você não aprende. Exatamente. Então eu não posso ficar dependente, eu tenho que aprender. E é o que acontece aqui. Aqui é um aprendizado constante. Olha, de segunda a sexta, com certeza, professor. De segunda a sexta, se eu pudesse, todas as noites eu participaria de tudo, tá? Mas não dá porque eu tenho outros compromissos. Então, mas assim, cada aula, olha a aula da Ângela de ontem. Você viu, Eric, ontem, a aula de... Não tive o prazer de participar, professor. Relacionamentos abusivos. Gente, a mulher vai buscar lá no fundo do baú umas coisas muito interessantes. Você sabe disso, muito rico, muito rico. Sim, com certeza, com certeza. E são essas práticas durante a semana que a gente pode trazer na sexta-feira também, até mesmo porque é um debate para supervisão, né? Então é interessante, a gente está acompanhando realmente todo esse processo, né, de apresentações e de aulas e tudo, até mesmo para trazer aqui para a nossa prática, né, dos estudos de casos nossos aqui dentro, né? Então, pessoal, a partir de semana que vem eu vou fazer, assim, uma questão de apresentação da parte da supervisão mesmo, né, uma forma dinâmica, construtiva dentro do processo de como é a supervisão, né? E depois a gente vai começar a fazer aí umas questões de grupo de estudo mesmo. Nós vamos pegar alguns casos e vamos interpretar esses casos aqui juntos, uma forma de supervisão mesmo. Aí pode trazer casos também, professor? Como é que é? Mas pode trazer casos? Sim, totalmente. Pode trazer, sim. Maravilha. Aquele intervalinho, né? A gente faz aquele movimento ali de inicial, daí eu pergunto, né? Alguém tem algum caso? Vamos relatar esse caso, vamos
trabalhar esse caso juntos, né? Beleza? Maravilha. Maravilha mesmo. Beleza, então, pessoal, um excelente Beleza. final de semana para vocês. Igualmente. Sexta-feira que vem daí é outra professora, daí eu vejo vocês aqui 15 dias, mas eu vou estar aqui, vocês sabem, vocês podem conversar comigo a hora que vocês quiserem. Beleza? Maravilha.